Bom dia, pessoal. Apresentar hoje um pouco sobre a questão do SaaS, né? Então, dando contexto também, recentemente eu estou trabalhando num SaaS ali, e uma boa parte das coisas aqui foi que eu aprendi nos últimos meses, né? Então, eu trabalho bastante tempo com mobile, mas algumas das funções ali, né, que eu vou comentar aqui, foi basicamente de estudo, de aplicação ali no dia a dia. Então, eu queria compartilhar até para, quando eu não sabia também, tinha uma visão distante, né, de como era e tal. Depois eu vi que também não era um bicho de sete cabeças. E aí, então, para começar, me apresentando, né? Então, hoje eu trabalho como Tech Lead na Natura Pay, que é uma financeira da Natura ali para as consultoras. É, Trabalho desde 2019, então tenho 6 anos de carreira já, trabalhando tanto como, principalmente como front, mobile, mas também como full stack, como, enfim, outras tecnologias ali. Eu sou de Pelotas, tenho 29 anos. E como eu comentei ali, né, tô tentando tocar um SaaS ali também, basicamente um aplicativo, e inclusive tem uma boa parte da palestra ali, né, que o Moisés comentou, tem relação, né, várias coisas que eu vejo ali que eu tô passando por isso no dia a dia. E aí, assim, primeiro ponto, né, eu vim aqui falar de aplicativo e tal, e assim, por que que a gente pode criar um aplicativo, né, qual que é a vantagem? E eu vou justamente falar o por que não criar, tá? Então, já começando assim, se a gente for ver aplicativo hoje em dia é algo caro, a gente quer subir na loja, extremamente burocrático, às vezes o Google ou a Apple reprovam, a gente não consegue subir, a gente precisa fazer algum hotfix, a gente não consegue resolver na hora. Todo mundo, um tempo atrás, tentava empurrar apps, as pessoas já não gostam mais de baixar aplicativo porque ocupa espaço no celular. É, Questão de próprio de features ali, né? Tem um custo elevado para manter times. Eu não estou nem falando de plataforma, tá? Eu trabalho com React Native, por exemplo, mas tem lugares que trabalham com nativo direto, tem Flutter, tem outras tecnologias ali que a gente pode falar também. Mas assim, tem muitas coisas que são cons e totalmente favoráveis, né? Principalmente com a parte da IA hoje em dia. Então, eu vou no Lovable se eu quiser, posso criar uma landing page, posso criar um sistema ali, sei lá, usando alguns créditos ali de tokens. E com o aplicativo não é tão simples assim, né? Então, o pessoal normalmente precisa ter conhecimento um pouco nativo, precisa conhecer a loja, precisa conhecer a ideia. Então, é muito difícil hoje a gente ver alguém, né, que consegue, por exemplo, desenvolver e subir um aplicativo, ou já subir um aplicativo do zero, né? Passando ali por todas as partes ali de lojas e afins. Então, é algo realmente que no passado ali estava mais no hype, né? Depois, agora com a ascensão ali de microsas, de outras formas de criar, acabou que os players grandes ainda têm bastante apps, né? Tem muita gente que faz app ainda, mas se for ver, em questão de volume, é muito menor do que era antes, né? E aí, se a gente for ver de forma prática, então, por que que vale a pena ainda criar um app, né? E aí eu acho que é uma questão muito mais de negócio ali e talvez pro- a questão do que eu quero alcançar também como produto, né? Então, se a gente for ver, principalmente questão de retenção, engajamento, se a gente for falar de notificações, a gente consegue criar experiências muito mais fluídas com recursos ali que são nativos de cada plataforma. A gente aumenta a questão de conversão ali pelo parte de pagamento. E aí, principalmente, quando a gente vê né, que o nosso projeto, o nosso produto ali, ele já tem um valor considerável, ele já entrega alguma coisa, a gente não quer só uma forma técnica de entregar, né? A gente quer também um canal estratégico. Então, eu acho que a decisão ali de criar um aplicativo é muito mais uma estratégia do que um meio técnico, né? Eu diria dessa forma. E aí, acho que a gente pode começar, então, mostrando algumas das funções ali que é, a gente pode ter, né, tendo um aplicativo. Então, é, coloquei aqui as notificações, compras ali pelo aplicativo, vulgo IAP, digital wallets, né? Então, tudo aquela vez, por exemplo, hoje eu quando vou, não levo mais carteira, né? Todos os meus cartões de crédito, minhas passagens aéreas, às vezes ingressos, né? Já fica tudo na própria wallet ali. Não necessariamente isso é um recurso do aplicativo, mas ele faz parte do ecossistema, né? Mobile de forma geral. Live Activities seria mais do iOS ali, questão ali, por exemplo, do Uber, do iFood, a gente consegue ver, né, o integrador ali quando tá perto, ou do avião, enfim. Widgets, biometria, enfim, outros vários sensores, vários outros recursos, né, que eu poderia citar aqui que
fazem parte ali do ecossistema. Mas, como o tempo é curto e cada um poderia render muito tempo, eu vou falar basicamente um resumo sobre esses três primeiros aqui, né? Então, notificações, compras dentro do aplicativo e as carteiras digitais. Cada um deles eu vou trazer uma forma um pouco de negócio também, né? Quais são os ganhos ali, e também explicar um pouco da arquitetura, tá? Como funciona por baixo dos panos. Não trouxe código nem nada, gostaria, mas não tem como dar tempo, né, para falar sobre tudo isso. Então, se eu for começar a falar sobre notificações, na prática, né, a gente tem ali uma ferramenta que consegue engajar de forma direta. A gente consegue ver, né, quanto que entregou, mas normalmente ele entrega bastante ali, as pessoas quase sempre conseguem enxergar ali nas notificações. A gente consegue personalizar ela por, enfim, colocar imagem, colocar ali call to actions com deep links já para partes específicas da aplicação. A gente consegue automatizar e segmentar. Então, por exemplo, quero mandar só para as pessoas que moram em São Paulo, só pessoas que moram no Sul, só pessoas que, sei lá, tem um nicho X ali da minha plataforma. Então, a gente consegue entregar diferentes notificações para diferentes tipos de pessoas. Isso acho que é o mais impactante. Não que com o WhatsApp a gente não consiga fazer isso também, ou por e-mail, mas tanto o WhatsApp quanto SMS, quanto e-mail, todos eles são pagos, né? E a notificação é meio que de graça, entre aspas, né? Porque a gente não paga pela notificação, mas tem toda a parte de converter, né? Porque a pessoa precisa ter o aplicativo instalado ali no celular dela. Então, essas são algumas das vantagens. Trouxe aqui também o lado ruim disso, né? Então, eu trouxe um gráfico aqui que fala, né? Quais são as percepções ali, né? Se as pessoas acham útil ou não, as notificações. A maioria delas diz que acha útil, quase metade delas também diz que não curte, acha uma bosta ali, e outras elas meteram depende, né? Então depende ali do qual notificação, do que é. Isso de certa forma, um alarme, né? Então, tem muitos aplicativos que trabalham com spam de notificações, que ficam mandando ali diariamente. Eu iria dizer que uma boa parte desses aplicativos, eu particularmente, sou um cara que costuma, tipo, ou silenciar ou remover o aplicativo, né? Esses que têm um spam muito grande. É, Alguns também criam mensagens muito genéricas ali enfim, ou mandam um push de madrugada, enfim, não respeita ali, né, a questão do horário. Questão de permissões, né? Outros aplicativos a gente baixa antes de abrir o login, antes de ver o que o app faz, ele já manda, né, o prompt ali para liberar a permissão. E, assim, são alguns pontos que a gente precisa cuidar muito, né? Então, cada coisinha dessa aqui, aí, se a gente botar o prompt, né, quando a pessoa abre o aplicativo e ela já der um não aceito, meio que morreu, né? A gente já perdeu ali a questão da conversão, que seria um dos benefícios ali do app. Então, tudo isso tem uma estratégia, né, que a gente pode adotar. E aí eu vou trazer um pouco de como funciona na prática, né? Então, a nível de arquitetura, se a gente for ver, quase sempre a gente usa um provider, né? Então, eu citei aqui o OneSignal e o Firebase Messaging, são os mais usados ali para a gente trabalhar com notificações. Então, na prática, né, o que que a gente vai ter? A gente vai ter um back-end, né, que vai basicamente ter ali os devices UIDs, né, que foi registrado antes pela SDK dessas plataformas. Posso mandar em broadcast para todo mundo, posso segmentar. O próprio provider tem algumas segmentações já por sistema operacional, por versão e afins, mas a gente pode criar customizações, né, dessas segmentações do nosso lado. A gente chama uma API. A API, basicamente, ela chama a API nativa, né? Então, a gente chama a API nativa da Apple APN e o Google FCM. Ahn, Esses, na verdade, essas APIs nativas elas que mandam, né, as notificações ali pro device de cada aparelho. Então, na prática, quase sempre, dentro do aplicativo, a gente vai ter uma SDK ali para ele pegar o ID, para ele lidar com os eventos, né, de receber notificação, de receber notificação em background. Mas quem vai fazer o envio de fato, né, vai ser a parte do back-end do provider ali. E trouxe também desenho quando a gente não quer usar um provider, né? A gente pode chamar direto ali a Apple ou o Cloud Messaging. É, Não é complexo, mas a gente tem que ter toda a parte de lidar com certificados, lidar com assinaturas, então a gente começa a ter responsabilidades a mais, né? Que o provider meio que faz por nós. E como isso é meio que gratuito, né? Eu acho que vale a pena ter ali um intermediador para nos entregar já a ferramenta pronta, né? Então,
Só mostrar também que a gente não precisa ter uma ferramenta acoplada, né? Sempre. E aí, sobre notificações, entendo que seja isso, tá? Uma visão geral ali. Na parte de pagamentos, inclusive, acho que entra um pouco com o que a gente comentou antes, né? Sobre a questão ali do trial e tal. Então, eu trouxe aqui algumas paywalls, né? O nome dessas telas aqui, que são as telas de pagamento. A maioria delas ali, quando a gente for pensar em aplicativos de SaaS ou coisas que tem essa parte de pagamento dentro do aplicativo, eles trazem, né? Ou o trial ali de 7 dias ou de alguns dias. Normalmente são assinaturas ou mesmo compras dentro do app, né? Mas eles estão dentro do ecossistema ali. Então, quais são as vantagens, né? De ter ali a parte do pagamento dentro do aplicativo? Questão de conversão, já trago ali mais informações. Infraestrutura e compliance, meio que a gente pode basicamente escalar o projeto para qualquer país, para vários lugares, e depois que a gente configura ali, não precisa mais lidar muito com isso. Questão de confiança e familiaridade, então a gente consegue. As pessoas, quando vê, né, sei lá, a Apple, o Google Pay ali mostrando, né, o modal ali para pagamento, a gente sabe que talvez isso não vai ser um golpe, e se for, eu consigo reclamar e contestar essa compra. Questão de escalabilidade, como eu comentei, e questão de relatórios, né? Então, as próprias lojas já têm relatórios ali sobre as assinaturas, sobre quanto que eu ganhei, quanto que, enfim, quanto que vamos pagar, já tem tudo isso embutido. E eu trouxe uma tabela aqui que fala um pouco sobre quais as vantagens e as desvantagens, na verdade, de números, né? De valores ali. Então, um exemplo aqui, ele fala sobre quantas pessoas clicaram, né? Então, o CTA é o Call to Action, tocaram ali, né, na tela para ir para a tela de pagamento. Usando o IAP, né, que é o In-App Purchase, teve 1.170 e teve mais conversões do que usando o checkout web, né? Então, se a gente for ver em porcentagem, 70% das pessoas que fizeram só dentro do aplicativo converteram, enquanto que outras que foram para o Mob View, né, foram para o checkout fora do aplicativo, converteram 44%. Eu fiz um desenho daí, uma simulação, na verdade, tá? Com aqueles mesmos dados ali, pensando num cenário. Então, digamos que eu tenha 1.000 pessoas que clicaram no IAP ali, né? Que fizeram fluxo só dentro do aplicativo e outras 1.000 que fizeram fluxo. Aliás, teve 1.000 pessoas que clicaram, né? Pensando ali nos dois. Se a gente for comparar as mesmas porcentagens ali que teve em cada um, a gente sabe também que a taxa da Apple e do Google, ele vai entre 15 e 30%, né? Então, normalmente quando a gente começa, ele começa em 30%, mas tem um termo lá que a gente pode marcar, né, para dizer que a gente é um pequeno negócio, né? Chama de small business, que baixa para 15%. Então, digamos que seja 15%, né? E o checkout normalmente a gente é 5, 6% ali no web. E uma assinatura de R$ 50, se a gente for pensar nesse cenário, tá? O que acontece? A taxa que a gente paga para as lojas ela é realmente absurda, tá? Então ela é muito grande, mas ele compensa pelo número, pelo valor, né, que ele gera ali, porque ele converte mais. Então tem até relação com o que o Valdemar falou, né? Que o trial ali normalmente ele tem menos, como eu posso falar? Ele tem menos pessoas ali que de fato pagam, mas como o número, né, acaba sendo muito maior, acaba que vale a pena. Então é mais ou menos isso que o gráfico trouxe, né? Tá vendo que no web eu paguei muito menos taxa, mas ao mesmo tempo eu tive muito menos receita, né? Porque ele converteu menos do que a questão ali do IAP. E aí, as desvantagens, né? Então, como eu comentei ali, questão das taxas, questão do setup ali é extremamente burocrático no início, questão das dependências, né, de cada plataforma. É, e tempo de repasse, acho que isso, enfim, cada um tem uma forma diferente, mas se a gente for comparar com o Stripe e outros ali, normalmente as lojas demoram mais, né? Demoram mais de um mês para enviar o dinheiro, né? Que a gente ganhou ali com as compras. E aí eu trouxe, não vou entrar em detalhes, mas assim, só para ter uma ideia, né? Do que a gente mais ou menos precisa fazer para configurar ali para poder fazer as compras na loja. Então, eu vou ler isso aqui porque é bastante coisa, mas assim, tem muito mais do que isso, tá? Eu não trouxe tudo. Mas a gente precisa configurar a conta do desenvolvedor, precisa configurar dados bancários, documentação, criar os produtos, as ofertas, configurar os preços, criar a parte do back-end ali das rotas de callback. Eu coloquei aqui o Revenue Cat, que seria meio que um gateway, um SaaS ali que faz
intermédio que nos ajuda, né, a integrar também ali com as lojas. Ahn, Parte de webhooks, parte de testes, questão de validação ali para a gente assinar ou não, conta de sandbox, revisão na loja, e aí tem mais outras coisas, né? Trial, internalização, analytics, então são muitas etapas. Facilmente aqui, quando alguém vai criar do zero, perde muitas semanas ou algo mais de meses ali, né, fazendo essa parte. Então esse também é um lado a se considerar, tá? Quando a gente fala sobre isso. E aqui eu trouxe um diagrama mais ou menos explicando ali como funciona. Não vou entrar em detalhes também, mas na prática, né? A gente tem o usuário, a gente faz uma assinatura, vai ter, por exemplo, uma SDK que lida, né, com a parte ali de chamar a Apple direto. A gente pode fazer sem a SDK aqui, mas é mais complexo. Eu já tentei isso e foi um pouco frustrante. Então, se a gente usar o Revenue, por exemplo, a gente consegue fazer isso. Ele basicamente chama, né, as lojas ali para fazer integração. É, e aí, no Revenue, a gente configura também os certificados ali, né, entre a Apple e Google para ele receber os e-books, né? Então, na prática, quando a gente vai fazer uma assinatura, algo, a gente lida com o Revenue, mas toda a parte de receber pagamento, de receber as notificações e tal, quem vai nos notificar, na verdade, vai ser o Revenue, né? Então, o Revenue notifica o nosso back-end. Nosso back-end costuma ali aplicar, né, as transações, flagrar, né, o usuário como Pro ou como o plano que seja. E aí depois o aplicativo ele tem duas formas, né, de saber se tem um plano ativo ou não. Então, o próprio Revenue, o SDK, ele já disse se tem um plano ativo, mas a gente também pode pegar um double check, né, do back-end, né? Então, o back-end também consegue nos fornecer essa informação através do webhook, né, que o Revenue chamou anteriormente. Então, toda essa parte depois de assinatura, de evento de cancelamento, de trial, enfim, qualquer coisa, é tudo por webhook, né? Então, a loja se comunica com o Revenue manda para o back-end. Na prática, a arquitetura é mais ou menos assim. E aí, próximo assunto, então, falar sobre as carteiras digitais. Como eu comentei, esse aqui não é necessariamente um recurso ali do aplicativo, mas ele faz parte do ecossistema, eu acho que é bastante interessante, né? Até é algo que eu tenho trabalhado porque o aplicativo que eu estou tocando, né, ele é de fidelidade, então a ideia é que a gente forneça esses cartões de fidelidade ali para as empresas. E aí as vantagens, né? A gente consegue acessar ali com basicamente dois cliques, né? Pelo menos no iPhone, eu clico ali, ele abre a wallet. Não precisa ter internet, não precisa baixar nenhum aplicativo. Eu consigo receber atualizações por baixos panos, né? E atualizar ali as informações dele sem precisar, enfim, notificar o usuário. E a questão de praticidade, né? Então, hoje em dia, por exemplo, como eu falei, né? Cartão de crédito, passagem aérea, qualquer outro tipo de cartão, eu sempre centralizo no meu celular. Trouxe alguns resultados também que eu vi ali, que eu pesquisei. Então, lá nos Estados Unidos é um pouco mais comum isso, né? Então, o Starbucks, por exemplo, tem um plano de fidelidade lá, onde mais de 50%, né, de gastos, eles usam o cartão da wallet, né? Do iPhone ali, ou do Android, enfim, para gerar o pagamento, né? Questão de aumento de vendas também, então várias empresas que têm, né, essa forma de fidelidade, acho que aqui no Brasil não é tão comum assim, mas lá fora é bem mais comum, né, ter cada empresa ter seu cartão fidelidade ali e já está vinculado na wallet. E a questão de taxa de instalação, né? Então, hoje se eu compartilhar um link, né, para baixar o wallet ali, mais da metade vai instalar, né? A mesma forma, se eu compartilhar o link do app, provavelmente o pessoal vai ver ali, né, a tela da loja, vai ver os prints, vai ver ali as avaliações, mas nem sempre o pessoal baixa, né? Então a taxa de instalação do aplicativo é muito menor do que a taxa de instalação ou de registro, né, de um cartão ali de fidelidade, ou seja, no que for. E aí eu também trouxe um pouco da arquitetura, né? Aqui é um pouco mais complexo porque Apple e Android eles são diferentes, tá? Vou focar mais na parte de como cria, porque a parte de atualização é realmente bem mais burocrática, mas de forma prática, né? Então, eu tenho um usuário, eu quero gerar ali, né, um link. Então, chama uma requisição para o back-end. O back-end ele vai criar um arquivo .pkps, que é basicamente um arquivo zip, tá? Que vai ter imagens, vai ter um JSON ali com algumas informações. E ele vai ter as chaves de assinatura ali, né? Para poder gerar assinar, né, digitalmente com a Apple. Então, eu faço esse processo, gero as informações, assino na Apple, e aí eu posso retornar o link ou no caso, não o link, né? Eu retorno como se fosse o zip, né? O formato ali na própria resposta da API,
Quando o iPhone recebe esse formato, ele já abre automaticamente, né, a parte ali da wallet. E aí, se a pessoa adiciona na carteira, aí sim, né? Aí meio que a Apple cria os webhooks, né, para notificar ali. E aí ela registra no lado dela, né? Mas até então esse processo ela não fica no lado da Apple, né? A gente só assina digitalmente o arquivo ali, né? E aí a parte de atualização, ele funciona um pouco parecido com as notificações, né? Então a gente vai ter o back-end, digamos que tem cartão fidelidade, a pessoa fez lá uma pontuação, né? Ela pode chamar a API notifica a Apple bate na minha API, né, de gerar os cartões, ela gera um outro cartão atualizado, pega isso e retorna para o usuário, né? Meio que com um push silencioso. Então tem todo esse processo ali para atualizar. E do Android é um pouco mais simples. Basicamente tem APIs, é tudo por API, então não tem arquivo. Eu tenho que criar uma classe e um objeto, é basicamente o que compõe ali, né, o cartão. Eu crio essa classe objeto, crio um JWT dele, gero uma URL de redirecionamento depois, entrego para o usuário essa URL, e aí, se tiver tudo certo, meio que o Google Pay, né, que é a carteira ali, ele vai entregar o cartão ali para o usuário se ele quiser adicionar. Também tem os webhooks, né, para dizer ali quando a pessoa fez o registro ou removeu o cartão. E se eu quiser atualizar o cartão, é só chamar uma API ali da Wallet API, e ele automaticamente já altera no Google Pay. Então, esse é o processo do Google. Ele é mais simples, mas assim, eu perdi muito mais tempo, tá? Porque ele dá uns erros assim, na hora de integrar, ele só dá erro. E aí eu tenho que descobrir se é erro na API, se é erro no certificado, se é, enfim, não fala nada. Ele simplesmente fala algo deu errado. E aí nem GPT, nem cloud, nem qualquer tipo de IA consegue resolver, sabe? Porque é um negócio ali misterioso. Então aqui é um trabalho, tá? Por mais que seja mais fácil aparentemente olhando por cima. E é isso. E aí, para mostrar um pouco, eu criei uma demo, criei alguns cartões aqui do Tech Leads Club. Deixei o link ali para vocês escanearem e ver como é que é a experiência. Esse da esquerda aqui é o do Android e o da direita é o do iOS, tá? Deixei um pouco diferente ali cada um deles. Eu aproveitei ali a conta que já tem mais ou menos tudo cadastrado. Eu tentei criar o de ticket do Android, mas ele não deixou, ele só deixou criar o de fidelidade, por isso que ele está com essas participações aqui. Mas é uma forma de mostrar ali, né, como ficaria ali se a gente quisesse implementar isso na empresa aí. Ô, Guilherme, eu vou acessar esse QR Code aqui no teu ngrok e tu não rouba meus dados, hein, cara? Não, fica tranquilo. Não, eu criei um túnel de boas ali, mas não me hackeei também, tá? Meu IP tá exposto aí. Não, muito foda. Ah, não parece porcaria nenhuma, peraí. E tem outras Tá, que informações massa. também. Se tu for Não, olhar, não, tu foi muito consegue massa. ver no iOS ele mostra, né, como se fosse atrás do cartão e no Android ele mostra no lado ali. Deixa eu ver se eu. Deixa eu tirar o meu fundo aqui pra mostrar. Deu certo aí? Não, deu sim. Deu sim, eu só. Eu tô tirando um print screen, eu tô tirando um print screen da O palestra aqui meu pra deu poder aqui, postar ó. depois. Isso aqui, mais R$ 20, compra um café no Starbucks. E aí é isso, um pouco do que eu queria mostrar para vocês ali dos aprendizados dos últimos meses aí. E mostrar que os apps ainda vivem, né? Mesmo na era de IA aí, com um monte de microsites web. Acho que são os pontos que eu vejo que vale a pena, Massa. né? A gente desenvolver ali aplicativos. Pô, muito massa tua palestra, Guilherme. Eu não sabia que ainda tu tinha, tipo, que fazer toda a função manualmente ali tipo, eu assumia que não fosse assim, porque a gente já tá em 2025 e eu não esperava que tu tivesse que fazer toda a função de integrar com as duas APIs, tipo, de maneira bem, tipo, diferente uma da outra lá para ter os dois suportes. O João falou ali que alguém lançou, ele falou que é o Software Mention, lançou um SDK para facilitar a integração das duas wallets, mas eu não sabia que, tipo, tinha que fazer realmente manual. Sim. É que a Wallet é muito mais back-end, né? Então, tem a lib ali da Apple, que eu esqueci o nome, mas tem a da Apple e tem a API ali do Google, que é mais simples, né? Basicamente É, é faz total integrar ali sentido. com a API e gerar o JWT, né? Que teoricamente seria isso. A da Apple, ela é mais complexa o processo, mas ele é muito mais simples, né? Porque é basicamente gerar o arquivo ali e retornar o arquivo ali na resposta da API e já tá tudo certo. Ele funciona mais offline, né? Já o Google é tudo Nossa. por API, por permissão. Eu tenho que ir lá no console, né? Criar ali
uma role de IAM para ele ter permissão para gerar os certificados ali. Então, é mais essa parte que é um pouco mais chatinha, né? A burocracia ali. Mas depois que faz a primeira vez, ele vai mais fácil. Muito massa. Cara, eu vou passar para as perguntas aqui. Acho que a gente Tá? tem um tempo umas três, quatro, sem se passar muito. A Zora falou ali, é possível fazer um push notification com um PWA? Tipo, quando o usuário adiciona o site na home do smartphone. Eu acho que PWA não. Se eu não estou enganado, Uhum. não. PWA a gente consegue instalar no aplicativo, a gente consegue usar a parte de hardware ali, né? Então, câmera, sensores de localização. Eu acho que notificação não, porque a gente precisa ter o ID, né? A gente precisa registrar o ID ali nas APNs. Então, como o app meio que não tem, né? Na loja, ele não vai ter o registro. Top. O Paiva, ele perguntou, então, hoje o custo de um IPA seria 15% mais taxas do Revenue Cat ou algum tipo de outro gateway? Quais são Isso. os métodos de pagamentos aceitos e se são somente cartões? Boa. A taxa do Revenue Catch, se não me engano, é 1% depois de US$ 2.500 por revenue, né, mensal. Então, digamos que seja 16%, né, se a gente for integrar ali com revenue. E a questão da taxa é 30% inicialmente. O do Google é só assinar um termo ali, eles já liberam para o 15%. E o da Apple tem que criar tem todos uns documentos que tu precisa conseguir lá como empresa e tal, para a gente conseguir baixar para 15%. Mas, em tese, até 1 milhão de faturamento por ano, tu consegue se enquadrar em 15% de taxa por cada transação. Cara, 15% por transação é um É. assalto. Mas é É aquilo, né? bem Tipo, alto. o volume compensa, né? Basicamente, eu consigo comprar qualquer coisa com 2 cliques do meu celular. Então, na prática, se eu fosse para um checkout, eu tenho que preencher os dados do cartão, meu nome, sabe? Botar ali o vencimento, CVV. Toda essa parte a gente Hum, pula, né? E sobre o meio de pagamento, entendo que seja só cartão, tá? Pelo menos a forma como a gente registra ali na hora da loja, né? Pelo menos do iPhone eu só conheço cartão. Não sei se no Google como é que funciona. ok. O Guilherme ele perguntou: você comentou sobre a dificuldade de deploy do app devido a tempos e outros fatores. O que você pensa sobre o WebView ou Server-Driven UI? Visto que é o servidor provendo o front. Tá, o WebView basicamente pode ser uma página React normal, né? A gente não precisa ter nada. Eu acho que, como eu falei, naquela ideia, né, de SaaS, de criar enfim, algo ali para lançar, não precisa nem ser pode ser, né, mas poderia ser uma página web normal, enfim, ou pode ser, nem precisa ser página web, né, às vezes pode ser um WhatsApp da vida, algo que seja mais chat. Então, eu acho que é muito mais o nicho, né, ou a estratégia que tu está adotando para o teu produto. Sobre Server Driven UI, eu acho que é algo muito legal, mas é muito complexo de fazer, se a gente for ver de forma prática. Então, por exemplo, eu sei que Nubank e outras empresas maiores usam, né, essa questão de Server Driven UI, a gente consegue fazer, talvez, coisas iniciais ali, né? Então, de repente, trabalhar só com uma tela ali, renderizar e tal. Agora, renderizar todas as rotas, todas as chamadas API, criar funções segmentadas e tal. Eu acho que até para Flutter tem uma lib que faz isso, mas, por exemplo, para React não tem. A gente tem que criar nosso próprio Make Framework, assim, ou adaptar. E nativo também meio que não conheço nada, né? Então, eu acho que eu curto muito, tá, série Driven UI, mas é algo que demanda muito esforço, assim. Eu acho que é muito mais usado, muito mais fácil usar em aplicativos maiores, quando tem muito mais usuário do que em algo inicial, né? Tipo, como o objetivo é que era mais SaaS, assim, eu acho que não faz muito sentido, né? No primeiro momento, e com essa abordagem. Massa. Guilherme, acho que era isso. Se tiver alguma pergunta ali no chat, se eu esqueci Deixa. alguma coisa, tu... Eu tenho uma do YouTube, deixa eu perguntar rapidinho aqui. Que é do Vai, vai. Osman, que inclusive o Osman é membro da comunidade, podia estar aqui no Zoom, mas ele falou muito foda tal que Guilherme, minha pergunta para ele é sobre os trade-offs das APIs dos sensores espaciais, tipo giroscópio, acelerômetro e etc., entre nativo versus web. Dos sensores espaciais, se fosse desenvolver um MVP, tu priorizaria nativo ou web?
Tá. Sobre os sensores, eu não sei muito detalhe, tá? Mas eu sei que o nativo eu tenho acesso às APIs de alta precisão, né? Então eu consigo ter coisas ali, talvez que tenham mais precisão do que os de geolocalização normal, né? Que o Safari ali entrega, por exemplo. E aí, sobre a pergunta, se eu fosse desenvolver algo, hoje no projeto que a gente está tocando lá, tô fazendo um aplicativo, tá? E é algo que ainda está enfim, mas foi uma decisão nossa porque meio que eu uso às vezes para estudar, para aprender coisas novas e tal, e porque eu curto, eu já trabalho com isso. Mas assim, se for uma prática, se fosse desenvolver algo hoje, eu faria web, tá? Não faria por aplicativo, não. Mas vai depender muito do nicho, né? Então, por exemplo, tem gente, tem vários indie hackers, né? Que são os caras que trabalham criando SaaS ali. Eles queriam aquele SaaS só para fazer assinatura, né? Então tem um monte de planinho para vender aplicativo ali. E qual que é o bom disso, né? Que teoricamente eu consigo vender para o mundo todo, né? Então se eu criar algo que tá em inglês, que eu consigo botar os preços ali em dólar e tal, é, enfim, se eu conseguir vender 100 assinaturas por mês, eu já tô com uma renda fixa ali, sabe? É um negócio que muita gente trabalha dessa forma, né? De vender, criar aplicativos ali por fazer que ele já está dentro do ecossistema da loja, consigo divulgar ele de alguma forma, e ele pode gerar muita renda pensando no mundo, né? Eu consigo alcançar o mundo ali, não só o Brasil aqui, ou algo mais local.